Olá, gente. Continuando, então, vamos falar sobre as teorias do nexo de causalidade. Vocês têm no material aí de vocês 3 teorias, tá, gente? A primeira, ela de cara, já vou dizer que ela não é aplicável por uma questão lógica, vocês vão entender. A primeira teoria, a teoria da equivalência das condições ou do histórico dos antecedentes. Ela é tão imprecisa, né? Porque ela diz que todo e qualquer agente que participe de alguma forma, historicamente, na deflagração de um determinado dano, passa a ser por ele responsabilizado, né? Então, imaginemos, né, que o indivíduo que estava dirigindo o carro atropelou outro. O fato de ele ter se atrasado porque a esposa ligou muito tarde também pode ser responsabilizado porque ocasionou isso. A montadora do veículo, enfim, a coisa se propaga durante tanto tempo que qualquer pessoa, Deus, será responsabilizado. Então essa primeira teoria tá fora, tá bom? Teoria da causalidade adequada é a segunda. Essa sim é importante. Segundo ela, gente, somente o fato relevante, não é qualquer fato, somente aquele fato relevante ou causa necessária para o evento danoso gera responsabilidade civil. Então eu pergunto o seguinte: esse fato, essa conduta é relevante para o ocasionamento daquele determinado dano? Se ela tiver significativa relevância, importante participação, decisiva participação na ocorrência do dano, então eu posso dizer, tá, que há nexo de causalidade entre conduta e dano. Tá? Então, com base na teoria da causalidade adequada, é possível, então, guarda isso que eu vou falar para vocês, de que uma pessoa seja obrigada a indenizar a outra, mesmo que esse dano seja mediato, não imediato, mesmo que seja um dano mediato, ele não esteja diretamente ligado com a minha conduta, mas a minha conduta é relevante, de tal forma importante para a ocorrência daquele dano, tá? Então, esse nível de raciocínio é defendido pela teoria da causalidade adequada. Já a terceira teoria, gente, teoria do dano direto e imediato, ela vai além. Ela diz que não basta ser relevante, tá? Ela não basta ser relevante. Ela tem que ser a conduta tem que ser imediatamente anterior ao dano. Olha só o que eu estou dizendo, gente. Segundo essa teoria, somente devem ser reparados os danos que decorrem como efeitos necessários. Opa, pilhou o negócio aqui, só apertar aqui rapidinho, gente. Aqueles danos imediatamente ocasionados. Ou seja, aqui não se fala de dano mediato, mas sim de dano imediato, aquilo que está diretamente ligado à conduta. O que ocorre depois não está abarcado pela responsabilidade civil. Eu sei, gente, só ligar aqui, tá? A bateria tá acabando. Eu sei, gente, que só falando assim, só explicando a teoria fica difícil. A gente precisa visualizar no caso concreto a diferença entre elas, né? E já digo de antemão que a doutrina ela não é unânime em dizer qual dessas teorias foi adotada pelo código. Porque, na verdade, o que a realidade dos tribunais dizem é que às vezes se adota uma, às vezes se adota outra. Tá? Então é preciso que nós compreendamos esse fenômeno, que às vezes é mais adequado utilizar um tipo de teoria, às vezes é mais adequado utilizar outro tipo de teoria. Tá? Posso até ousar dizer que, por exemplo, nas relações da responsabilidade objetiva, né, os tribunais eles vêm se satisfazendo com a teoria da causalidade adequada. Né? A gente vai já dar um exemplo, mas né, para não deixar a coisa solta. Por exemplo, né, no shopping, o indivíduo está lá no shopping tem cinema, no shopping tem joalheria, né, coisas de casa, de tudo, coisas caras e tudo mais. Beleza. Vem um bandido armado e faz um assalto nas pessoas, entra na joalheria e na saída assalta também as pessoas que estão lá no shopping. Olha só, gente, quem imediatamente causou o dano? O shopping
ou o bandido? O bandido, não é verdade? Então, se nesse caso eu adotar a teoria do dano direto e imediato, eu só reconheço responsabilidade do bandido, porque afinal foi ele que imediatamente causou o dano. Mas nesse caso, nós sabemos muito bem que por uma questão social, inclusive, né, e por ser pautado na responsabilidade objetiva, a melhor solução é aplicar a teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque o shopping teve alguma participação nesse evento? Sim, não diretamente, não imediatamente, porque essa atribuição foi o criminoso, mas ele participou de forma mediata. Primeiro, ao criar um risco, né? Primeiro, ele colocou lá a joalheria, colocou uma coisa de banco lá, né? Uma agência bancária, então colocou coisas que atraem os olhos de criminosos. Então já criou um risco. Segundo, que criou um risco e não garantiu uma segurança suficiente, né? Então percebo que ele participou também da ocorrência do dano, né? O shopping participou da ocorrência do dano, não de forma imediata, mas de forma mediata, tá? Então, se nesse caso nós aplicarmos a teoria da causalidade adequada, compreendendo que a postura do shopping sim expôs aquela pessoa a um determinado dano, eu consigo responsabilizá-lo. Se por outro lado eu aplicar nesse caso a teoria do dano direto e imediato, eu só consigo responsabilizar, gente, os ladrões, porque afinal foram eles que direto e imediatamente causaram um dano. Beleza? Entendido esse exemplo? Então lá, vamos para os casos, né, da jurisprudência aí. Eu trouxe alguns casos aqui, tá, gente? Me desculpe aqui que eu estou ainda improvisando, tá? Aqui, mas vamos ler aqui uma jurisprudência que vocês têm, tá, no material de vocês aí, tá? E aqui a gente vai ler junto comigo, olha aqui, o STJ, ó. Ele diz o seguinte: o ato praticado pela concessionária, consubstanciado na ausência de corte das árvores localizadas junto aos fios de alta tensão, possui a capacidade em abstrato de causar danos aos consumidores, restando configurado o nexo de causalidade, ainda que adotada a teoria da causalidade adequada. Então, olha só, o que quer dizer essa decisão, essa orientação jurisprudencial, gente? Simples, tá? Então, a concessionária, o que ela tem que fazer? A concessionária que trabalha aí com Amazonas Energia e tudo mais. Ela tem que ir lá podar as árvores para que elas não fiquem, né, coladas lá nos fios de alta tensão, né, uma questão de segurança. Nesse presente caso aqui, a concessionária se omitiu, ou seja, não exerceu o seu dever jurídico, que era, né, de podar as árvores. Tudo bem, as árvores estão encostando lá com fio de alta tensão. Isso por si só já causou dano a alguém? Não, ainda não. Mas o que acontece? O menino foi subir lá, pegou, o indivíduo foi fazer o puxadinho, né? Aquele puxadinho bacana, né? O cara vai fazer o puxadinho e tudo mais, aí numa dessa que ele subiu perto da árvore, pegou o choque, né? Então percebam que quem atuou imediatamente na ocorrência desse dano foi a própria vítima. Foi a própria vítima que foi lá, mexeu no galho que estava perto do fio de alta tensão e pegou o choque. Mas percebam que, nesse caso, o tribunal houve por bem aplicar a teoria da causalidade adequada, dizendo o seguinte: tudo bem, quem imediatamente causou foi o menino, que fazendo puxadinho foi lá e pegou, mas quem criou o risco, atuando de forma mediata na ocorrência do dano, foi a concessionária. Então, a ela se aplica a responsabilidade, o dever de indenizar. Vocês estão sacando a parada? Porque às vezes, gente, quem acaba sendo responsabilizado não é aquele cara que diretamente causa o dano, mas é uma pessoa que criou um risco ou que deu aso a uma situação fática que acabou ocasionando um dano a determinada pessoa, tá? Percebam
que essa teoria da causalidade adequada se diferencia muito, né, da primeira, da sine qua non, porque aqui tem que haver uma relação lógica, né, de pelo menos uma relação de imediatidade. Não é aquele distante lá, tal, o cara que fundou a concessionária, o poder público autorizou e fala... Não, a concessionária que tem esse dever jurídico, né, de ir lá e podar e não o fez. Expôs as pessoas ali a um determinado risco. Aí o menino foi lá, subiu, tal, danado, não tinha nada que fazer, foi lá e pegou. Então percebo que nesse caso, embora imediatamente a vítima tenha talvez participado, mas o risco já havia sido criado. Então aplica-se nesse caso a teoria da causalidade imediata, tá bom? Ah, professor, o STJ então, ele só aplica essa? Não, ele aplica outras, né? Ele aplica também a teoria do dano direto imediato, tá? Olha só, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu peguei um outro. Ó, beleza, tem um exemplo aqui no material, gente. Interessante, tá? Vamos lá, é aqui, ó. Vamos juntar aqui, vamos ler. Tem vários exemplos, se vocês estão acompanhando, aí eu coloquei várias decisões. Olha essa aqui que aplica, ou pelo menos menciona que aplica o dano direto e imediato. Diz assim, ó. A ação regressiva que se confere à seguradora no seguro contra danos materiais limita-se à esfera de responsabilidade do autor direto e imediato do evento danoso, ou seja, o motorista, não atingindo terceiros como proprietário ou detentor da posse indireta do bem. Olha só que exemplo legal, gente. Olha só que exemplo legal. Vou tomar minha aguinha aqui que tá dando... Olha só, gente, o meu copo lindo aqui é do Ladybug, tá? É muito lindo, não sacaneie não, tá? Ai, papai. Olha só, gente, que exemplo legal. O que aconteceu? Um acidente de trânsito, tá? Uma pessoa causou um dano a outrem e esse outrem tinha um seguro, né? Tinha um seguro. Aí o seguro pagou, só que o seguro vai atrás do culpado, né? Ele vai chegar com o segurado. Segurado, o que aconteceu com você? Ah, o cara bateu meu carro. Quem foi que bateu? Tá ali, ó. O gordinho da 14 que bateu meu carro, né? Ele que estava dirigindo e bateu meu carro. Ah, sacana, vou atrás do gordinho da 14. Então a seguradora tem o direito de regresso. Ela pagou o segurado, mas vai atrás de quem foi o causador do dano. Nesse caso aí, olha o que aconteceu de interessante. A seguradora, ao invés de propor ação contra o motorista, o causador imediato do dano, foi atrás do proprietário do veículo. O proprietário do veículo, gente, não estava dirigindo nesse caso aqui. Não era ele, estava emprestado o carro, cunhado, né? Cunhado é foda, a gente empresta o carro pro cunhado sem volta. Era o cunhado que estava no volante, não era o proprietário. Nessas condições, eu pergunto, né? Se eu aplicar a teoria da causalidade adequada, então, em tese, eu posso responsabilizar o proprietário também. Por quê? Porque, ó, proprietário, tu emprestou aí para um cara qualquer, então, a partir desse momento que você empresta, garante ao terceiro, então você está confiando que ele se rendo responsabilizado pelas besteiras que ele fizer. Tá? Então, se o tribunal, nesse caso, adotasse a teoria da causalidade adequada, então poderia responsabilizar, sim, o motorista. Falar, motorista, a partir do momento... Desculpa, o proprietário. Proprietário, a partir do momento que você empresta o veículo e tudo mais, então você garante que ele vai fazer, né? Tudo. Se ele fizer alguma besteira, você será responsabilizado. Mas, nesse caso concreto aqui, houve por bem o tribunal utilizar a teoria do dano direto. Falando o seguinte, não, quem deve ser responsabilizado é aquele que direta e imediatamente causou o dano, que é o motorista, o cunhado. Não, cunhado, você que direta e imediatamente causou o dano. Então você tem que ser responsável por ressarcir
o prejuízo. Gente, olha só, nesse caso concreto aqui, aplicou-se essa teoria. Existem tribunais que, diante de uma situação similar, vão aplicar teoria diferente? Claro que sim, gente. Depende muito do caso concreto. Imaginemos, pense comigo aqui, imaginem que o cunhado na direção do veículo atropelou uma criança, causando-lhe uma grave lesão que acarretou a amputação do pé daquela criança. A criança, com base na teoria, né, se aplicássemos a teoria do dano direto e imediato, teve que entrar ação contra o motorista, um pé rapado. O motorista era um cunhado que não tem nada, não tem condições de nada. Nesse caso, é socialmente recomendável que o próprio proprietário responda pelo dano? A resposta é sim, tá? Então depende muito da peculiaridade e das vicissitudes do caso concreto. Por isso que eu digo para vocês que não há fórmula mágica. Em alguns casos se aplica uma teoria, em outros casos se aplica outra. A experiência no mundo jurídico, no mundo das soluções, do mundo político, do mundo econômico, que a gente vai começando a compreender em qual caso se adequa melhor a esse ideal de justiça que permeia o nosso imaginário. Beleza, gente? O que nós temos que entender, né, recapitulando, é o seguinte, que então a teoria da causalidade adequada é em situação que o indivíduo ele participa de forma importante na ocorrência do dano. Tá? Se ele participa de forma importante, relevante, mesmo que ele não seja o causador direto, mas se ele participou de causa importante e relevante, para essa teoria a responsabilidade dele resta deflagrada, beleza? Já para a teoria do dano direto, do dano imediato, não, tá? Só deve ser responsabilizado aquele que está lá na biqueira do evento danoso. Aquele que age, aquela conduta que acarreta em último momento, tá, o evento danoso. Se buscássemos a cronologia, olha aqui a cronologia, tá? Dano, conduta imediata e conduta mediata. Voltando no tempo, né? Tá aqui, ó, vamos aqui, ó. Aqui tá o dano. Aqui está a conduta imediata e aqui está a conduta mediata. Para a teoria da causalidade adequada, a partir daqui já gera responsabilidade. Para a teoria do dano direto, a partir daqui é que causa responsabilidade. Tá beleza? Então vai depender do caso concreto para a gente conseguir responder essas questões. Tá bom? Continuando, já passei 18 minutos aqui, vamos embora. Vou gravar porque da última vez eu errei, deu erro aqui e tal e tudo mais. Gente, vamos lá. Estudo das concausalidades, tá? Olha só, o que é a concausalidade? O que acontece é o seguinte, gente. Às vezes um dano ocorre por mais de um motivo. Ah, é verdade, por mais de um motivo. Existem situações que conjunta ou separadamente acarretam aquele determinado dano. A isso se chama concausalidade, né? Apenas um exemplo. O médico foi fazer uma determinada cirurgia no indivíduo, né? E fez o corte lá, errou no corte e tudo mais, cometeu um erro médico que causou um ferimento indevido no paciente, mas que esse paciente acabou vindo a óbito porque ele tinha... Como é aquilo que não cicatriza, que não para de sangrar? Esse negócio aí que depois vocês dizem, né? Olha só, há concausas, porque o indivíduo veio a óbito tanto pela atuação culposa do médico, quanto pela condição específica do indivíduo. Nesses casos, gente, como é que se resolve, né? Vamos lá ao estudo das concausalidades ou das causalidades múltiplas. Vamos lá. Primeira, a concausalidade ordinária. Ordinária é a seguinte. Primeiro, ela é chamada de concausalidade ordinária, conjunta ou comum.
Então vamos ler aqui comigo, né? Eu sei que tem figura aí que não trouxe o negócio, que não tá aí, mas vamos ler aqui. Olha aqui, ó. A primeira, com causalidade ordinária, são condutas coordenadas ou dependentes de duas ou mais pessoas. Olha o exemplo, duas pessoas coagem alguém para a celebração de determinado negócio. Essa é a primeira situação, gente. Como é que é isso? Então, duas pessoas unindo esforços, unindo, né, situações, agindo conjuntamente, né, deliberadamente com a mesma finalidade, acarretam um determinado dano a outra pessoa. Nesse caso, gente, aplica-se a regra da solidariedade. Eles são solidários na responsabilidade civil. E, obviamente, que eu não vou repetir o que é a solidariedade, né? Vocês já estudaram lá no direito das obrigações, tá? Então, nesse caso, quando as condutas são coordenadas, tá? São dependentes entre si, são arquitetadas em conjunto para uma determinada finalidade, então há solidariedade entre agentes. Beleza? Segunda situação aqui, ó. Vamos lá. Com causalidade acumulativa. Nesse caso, gente, há condutas de duas ou mais pessoas que são independentes entre si. Hoje não houve aquela coisa coordenada, foi independente. O caso clássico aqui, gente, tá? É uma pessoa, né, que está atravessando a rua, vem o primeiro, atropela, né? Ela cai, vem o outro e termina de atropelar a pessoa. Então percebo que são condutas independentes entre si, mas ambas acarretam um determinado dano. Diferentemente, né, da concausalidade ordinária, em que há o conluio, entre aspas, ou a participação coordenada, nesse caso são atuações independentes, tá, gente? Nessa hipótese, cada um responde de acordo com o seu grau de culpabilidade. Quem participou de maior parte do dano acaba respondendo mais, tá? E aí tem que ser analisado o caso concreto, né? Então percebo que num caso desse de atropelamento, né? O indivíduo estava atropelando, veio o primeiro, bateu, o indivíduo não caiu, mas não morreu, tá lá bonitinho. Mas o outro que foi surpreendido com aquela situação de uma pessoa caída veio e atropelou por cima. Aí tem que perguntar. Percebo que não se pergunta necessariamente quem causou o maior dano, mas sim quem agiu com maior culpa, tá? Então aquele que agiu com maior culpa irá responder proporcionalmente à gravidade de sua culpa. Beleza? Tem também mais a concausalidade alternativa ou disjuntiva, tá? Então é aquela, ó, por exemplo, que é existente entre as condutas de duas ou mais pessoas, sendo que apenas uma das condutas é importante para a ocorrência do evento danoso. Que é meio assim, mas tudo bem, existe ela. O exemplo que se dá, uma briga generalizada em estádio de futebol. Duas pessoas tentam espancar alguém. Um erra o golpe e o outro acerta um chute na cabeça da vítima, quebrando-lhe vários ossos, né? Um errou e o outro acertou. Olha só, aquele que não causou nenhum dano é complicado, né? Eu não gosto muito desse exemplo aqui, não. Eu gosto mais do exemplo do seguinte: duas pessoas estão brigando entre si, né? Estão brigando, um jogou um pedaço de um martelo num, outro jogou outra ferramenta, jogou, sei lá, qualquer coisa no outro, e estão brigando entre si, aí um deles vai e acerta um terceiro. Aqui há com causalidade alternativa, tá? Por quê? Porque ambos criaram aquele evento, né, danoso, aquele risco às pessoas que estão ao redor. Em princípio, somente aquele que atuou diretamente vai responder. Mas aí, se você vem, professor, mas eu quero aplicar a teoria da causalidade adequada, de tal forma que aquele que estava brigando com o outro, mesmo não sendo responsável diretamente pelo dano ocasionado ao terceiro, criou, implementou um ambiente adequado para causar o dano ao terceiro. Então ele deve ser responsabilizado também. Pô, se você falar assim, meu amigo, beleza, você acertou, tá? Então perceba que vai depender, né? Claro
que aqui deve ser também analisado sobre o grau de culpabilidade, tá? Eu tenho que analisar quem agiu com maior reprovabilidade, com maior culpabilidade do que o outro. Beleza, gente? Então vamos em frente. Olha aqui, excludentes do nexo de causalidade, tá? Esse é legal. Olha só, gente, existem situações que quebram o liame do nexo de causalidade, né? Ou seja, que rompem, que deflagram. Opa, não foi a conduta do agente que causou o dano, tá? Então existem, tá, as excludentes do nexo de causalidade que são aplicáveis mesmo no caso, olha, de responsabilidade objetiva. Então marque aí, tá? Quando tiver assim lá, excludentes do nexo de causalidade. Primeira observação, aplicáveis mesmo no caso de responsabilidade objetiva. Ladybug aqui, será que é água aqui? Essa água tá me deixando meio tonto, gente. O que será que tem aqui? Tô meio, né? Não, mentira, é água assim. Beleza, gente? Então, olha só. Vamos a elas, tá? Quem não tem aí, vamos ler aqui. Que eu tô achando que tem gente que tá sem o material e tudo mais, mas aqui eu sou o cara que vai ajudar vocês. Olha aqui. Primeiro, culpa exclusiva da vítima, ou melhor dizendo, fato exclusivo da vítima. Isso que eu gosto, gente. Eu gosto de falar fato exclusivo da vítima. Porque não é culpa necessariamente, mas é um fato que ocasionou o dano. Ou fato exclusivo de terceiro. Ou caso fortuito e força maior. São três, tá, gente? Culpa exclusiva ou melhor dizendo, fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, ou caso fortuito e força maior. No nosso material aí, a primeira observação que vocês vão ver é a distinção entre caso fortuito e força maior, né? Distinção, né, gente, que muitas vezes é difícil de se fazer. A doutrina uma hora chama de um, chama de outro. A jurisprudência também chama um, depois chama de outro. Acabam sendo sinônimos. Não se preocupe com esse rigor terminológico, tá? Mas a título, né, de academismo, de informação, o que é mais aceito, tá, gente, é que o caso fortuito, tá, é aquele que é imprevisível. É um fato imprevisível, aquele negócio que foge, né, do normal, da ordinariedade, é um fato imprevisível, né? Então percebam que, enfim, eu vou já citar exemplos, né? Então, um caso imprevisível, você saiu de casa, aí um caminhão de gás explodiu na Djalma Batista e tá toda a cidade parada, todo mundo parado, ninguém consegue chegar em canto nenhum, você perde o prazo, você perde o compromisso, você perde o dinheiro, você não consegue chegar no banco para pagar a conta. Isso é um caso fortuito, né? Um caso que foge por completo o grau de previsibilidade. Já a força maior, gente, ela é previsível, mas irresistível, né? Lembre-se do Katrina. Lembra do Katrina? Aqui não, né? Mas lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Porra, lá veio o Katrina, meu irmão. Todo mundo sabia. Mas e aí, fazer o quê? Né? O que eu vou fazer? Não tem, mano. É enfiar debaixo lá do negócio e pronto. Força maior. Força maior. É irresistível, né? Nós estamos passando por um caso extremamente peculiar, né, gente? Percebam que o advento dessa doença que está fazendo excepcionalmente a gente se encontrar aqui de modo virtual, né, causou uma repercussão absurda na nossa vida, gente. Absurda, né? Isso é um caso fortuito ou força maior? Eu até atributo como um caso como força maior, né? É provável que venham doenças, que venham e a gente até sabia que viria, né? Porra, vai acontecer aqui, vai acontecer. O que pode fazer? Nada. Posso, no máximo, tentar minimizar, mas evitar essa circunstância não tem como. Então, poderia se chamar como força maior esse evento que nós estamos passando aí do coronavírus, do Covid-19, né? Covid-19. Beleza, gente? Então, o caso de força maior. Mas não se prendam, tá, gente? Não se percam nessa coisa, nessa paranoia. É caso fortuito ou força maior, caso fortuito, não interessa. Nem os tribunais, eles atuam de forma adequada nisso aí. Uns chamam de caso fortuito, às vezes chamam de força maior.
e vida que segue, tá bom? Então vamos em frente, gente. Olha só. Culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo da vítima, é quando, mesmo havendo um risco criado, alguma coisa nesse sentido, é a vítima que é a grande e de forma substancial responsável pelo dano, tá? Então é a vítima que de forma assim determinante, 99% de culpa é do desgraçado da vítima. Então, nesse caso, exclui a responsabilidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, olha aqui, vamos lá. Da jurisprudência, tá? A gente pode concordar ou não com ela. Nesse caso, o Tribunal de São Paulo entendeu que o menor que entra clandestinamente nas dependências de um clube sem ser sócio para nadar em piscina em construção, cercada por fios de arame farpado, age com culpa exclusiva, tá? Então imaginem, tá lá um clube fechado, privativo de sócios, possui uma estrutura de segurança, arame farpado, segurança, cachorro, enfim, qualquer coisa, mas o danado moleque é danado, menino é danado, né? Menina é danado. Eu lembro quando eu era criancinha pequena lá no Conjunto Petro, né? Que eu morava lá no Petro, a gente esperava o pessoal sair, a gente invadia as casas para tomar banho de piscina, era mó onda, né? Então, nesse caso, o moleque pulou, né? Aí morreu afogado, né? Com certeza. Morreu afogado na piscina lá. Culpa exclusiva da vítima? Pro tribunal, aqui, gente, entendeu que sim, tá? Nada impede que em algumas outras circunstâncias alguém possa dizer não, né? Se o clube não tomou medidas adequadas, por exemplo, se não tivesse arame farpado, se o portão não estivesse trancado. Então percebo que diante dessa circunstância, o clube acabaria por ter criado de forma contundente um risco, né, de causar um dano a terceiro. Mas nesse caso aqui, o tribunal entendeu que não, que o clube tomou medidas importantes, tá? E a vítima que foi a principal responsável pelo evento que por ela própria foi experimentado, tá bom? Outro caso de extrema relevância, que esse aqui é mais contundente ainda, vou ler aqui com vocês, tá? É o caso do surfista ferroviário, gente. É a pessoa que se arrisca em cima de uma composição viária, praticando o denominado surf ferroviário, assume as consequências de seus atos, não se podendo exigir da companhia ferroviária efetiva fiscalização, o que seria até impraticável, tá? Então, aquela galera, se vocês não sabem o que é surfista ferroviário, né, gente, aqueles indivíduos que sobem no trem e vão lá, né, caralho, porra, tá, e vão lá em cima e, porra, aquilo ali ou o cara cai, ou ele pega um choque, ou ele bate no coisa lá, terrível, né? Então, nesse tipo de situação, os tribunais entendem que é a culpa exclusiva da vítima. Então, ele que se expôs a uma situação de completa irresponsabilidade, culpa grave. Então, ele que foi responsável pelo dano experimentado por ele próprio. Então, a culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e, como tal, isenta a empresa ferroviária de responsabilidade, tá? Só para dar uma melhorada aqui, gente, o caso dos pingentes. Não sei se vocês sabem os pingentes, mas são aqueles que ficam pendurados no trem, tá? Olha só, não é o surfista ferroviário, ele fica lá em cima, tá? Ele fica lá, e o pingente não, é aquele que fica pendurado lá fora, entendeu? Tal, se pendurado, fica lá na frente. Nesse caso, curioso, o STJ entende que há responsabilidade da empresa ferroviária, que tem como controlar e como fiscalizar isso, né? Até porque, convenhamos, algumas vezes essa circunstância decorre de um grande número de pessoas. Está apertado lá o negócio e o cara só tem como ficar pendurado lá e tudo mais. Nesse caso, as empresas de trens são responsabilizadas, tá bom? Então, beleza, nesse caso, há responsabilidade sim. Fato exclusivo de terceiro. Fato exclusivo de terceiro também, tá, gente? Olha só, é uma circunstância que está prevista como excludente de responsabilidade,
mas nem sempre ela é aplicada, né? Rapidinho, gente, rapidinho, tá? Dá não, neném, ainda não acabou não aqui, tá? Gente, tá com fome a bichinha, né? Calma aí, vou já pagar a merenda, espera aí, tá? Não pode vir um x-salada aqui que quer comer, tá? É terrível, fase de crescimento por lá da bichinha, que nem eu. Olha só, gente, o caso do fato exclusivo de terceiro, ele é polêmico, tá? Nem sempre ele é aplicado pelos tribunais, principalmente com relação de consumo, né? Eu acabei de dar um exemplo para vocês, né? Imaginem que o indivíduo está lá no estabelecimento comercial e chegam bandidos fortemente armados e levam a coisa e vão embora e tudo, rouba o telefone das pessoas e tudo mais. Fato exclusivo de terceiro? É, fato exclusivo de terceiro. Tá, gente? O que no caso concreto vai definir é o seguinte: o estabelecimento comercial tinha como evitar? Tinha. Se ele tinha como evitar e não fez, então deixa de ser fato exclusivo de terceiro. Olha o nome, gente. Fato exclusivo de terceiro. Tá? A culpa é toda dele. Então, se o estabelecimento comercial tinha como evitar aquele dano e não o fez, então ele participa também. Logo, ele responde civilmente. Tá bom? Mas o fato exclusivo de terceiro é esse caso, né? De terceiros, de bandidos que assaltam e tudo mais. E pode ocorrer. Aqui no material tem outros exemplos, tá? Caso fortuito e força maior, né? Gente, eu trouxe vários casos aqui para vocês, tá? Eu trouxe um, inclusive, aqui, que foi no desabamento do Porto Tibatão. Vocês lembram que teve aquele desabamento do Porto Tibatão que caiu e tudo mais? E foram várias... containers foram para água, né? O que acontece, gente? Teve uma discussão ali, né? Uma determinada demanda judicial que discutia direitos envolvidos e decorrentes daquele evento e discutiu-se se aquilo ali, né, foi decorrente de uma má construção do Porto Tibatão ou se foi um caso fortuito ou força maior. O tribunal entendeu que, nesse caso, foi um caso fortuito e força maior. Nos dizeres do relator aqui, ele diz o seguinte, eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Uma decisão aqui do tribunal. Olha aqui, ó. Cadê, gente? Os precedentes dessa corte reconhecem que o sinistro ocorrido no Porto Tibatão em 17/10/2010 decorreu de causas naturais, ó. A maior vazante do século. Eita porra! Se isso aconteceu, gente, então, realmente, né? É uma força maior, não tem como evitar, né? Não tem como resistir. Então, nesse caso, não sei se vocês lembram. Quem não lembra, dá uma olhada, entra no YouTube aí, tem lá acidente no Porto Tibatão. Metade do porto foi água abaixo, né? Foi por água abaixo. Beleza, gente? Outra questão que está no material aí, que envolve rejeição de prótese, que envolve caso fortuito, força maior, é rejeição de próteses em cirurgias estéticas. Olha só, nesse caso, o que aconteceu? Um indivíduo colocou uma prótese, né, o médico colocou uma prótese adquirida por um terceiro, por responsabilidade do cliente ou de algum outro estabelecimento, e a prótese foi rejeitada, uma rejeição, né, que deu por contas por fatores médicos, que refogem os poderes do profissional médico, né? Então, nesse caso, foi um caso fortuito ou força maior caracterizada, né? Porque é um evento que, por mais que se possa prever, não se pode garantir, né? Na verdade, às vezes essas condições de transplante, por exemplo, ocorre a mesma situação, né? De que você não garante que aquilo vai necessariamente dar certo. É possível que se dê, mas é possível que haja uma rejeição. E havendo rejeição, gente, aí só Deus explica mesmo, acaba incorrendo nessa situação de caso fortuito e força maior. Tá bom? Temos aqui uma decisão daqui do tribunal também. Olha, eu trouxe várias decisões aqui do tribunal. Que mais? No caso de cirurgia plástica, né?
Sim, eu atribuí, né, essa questão de erro médico por cirurgia plástica e tudo mais. Lembre-se que eu falei o seguinte, que eu não falei, na verdade, isso ainda, mas eu especificamente sobre esse tema, mas eu já mencionei com vocês que a cirurgia, a cirurgia plástica estética, né, ela é uma obrigação de resultado. Significa dizer que que o indivíduo tem que, né, olha, eu prometi o nariz do Brad Pitt. Olha, não vou trocar esse meu nariz lindo. Vou até afastar, porque vai, né, gente, assustar vocês, né? Então, o indivíduo prometeu determinado resultado, né? Cirurgia estética é obrigação de resultado. Mas mesmo ela pode ser afastada, por exemplo, por culpa exclusiva da vítima. Lembra? Eu acho que, não sei se na sala de vocês ou em outra sala, eu comentei que o indivíduo, olha só, o indivíduo fez a cirurgia, tal, tá lá todo bonitinho, bonitinho não, tá todo lascado, né? Tá todo fechado aqui, parece a múmia. E o que acontece? Ele recebe recomendações médicas. Olha, você descanse, tá? Você fica em casa, não pode sair, não pode fazer nada, alimentação só saladinha, só suquinho, só sopinha no suco, no canudo, só assim, nada de forte, nada, não coma nada gorduroso e tudo mais. Aí o que o cara faz? Sai, enche de manguaça, come um x-salada bacon lá aquele de R$1, mano. Agora tá caro, aquele x-tudo ali né, era R$1. No meu tempo, gente, de garoto, era R$1 o x-salada, mano. A gente comia 5. Né? Agora tá caro, agora tá R$1,50 agora. Aí o camarada comeu camarão, comeu isso, comeu aquilo, foi pra festa, rasgou o ponto. Culpa exclusiva da vítima, né, gente? Então, muito embora seja uma obrigação de resultado e o médico responda, né, por esse resultado, mas o evento danoso acabou ocorrendo por participação direta e exclusiva da vítima. Aqui tem uma reflexão no tribunal, se o assalto, né, o assalto a mão armada ou o roubo seria um caso fortuito, né? Caso fortuito ou força maior. E aqui é óbvio, né, gente? Nós já discutimos muito isso. Vai depender do caso concreto. Inclusive tem um enunciado, tá aqui no nosso material da 5ª Jornada do Direito Civil, que diz o seguinte: o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Olha só, gente, então percebam que, por exemplo, né, um exemplo do ônibus que está com os pneus zerados, novinhos, lindos, maravilhosos, tudo revisado, motorista, o campeão da Fórmula 1, tudo de primeira, mas um caso fortuito, o pneu estourou. Pneu estourou. Aí o cara perdeu o controle, capotou, as pessoas se machucaram e tudo mais. Caso fortuito, é um caso fortuito, só que, gente, isso é um fortuito interno, né? É um fortuito interno, ou seja, faz parte diretamente da atividade, faz parte da atividade do transporte, então está inserido no âmbito de risco daquela atividade. Então, se eu consigo imaginar que aquilo está dentro do âmbito do risco previsível e controlável, então eu chamo isso de fortuito interno. Isso não afasta a responsabilidade. Só questões externas, absolutamente externas. Imagina que o ônibus está andando lá na rua, aí é uma avalanche, cai uma pedra lá do Morro do Macaco e cai em cima do ônibus. Fortuito externo. Isso não tem nada a ver com atividade de transporte, é completamente alheia à atividade de transporte. Tá, gente? Então percebam, então, que só afasta a responsabilidade aqueles eventos que fogem por completo do âmbito de controle, de domínio e que nada se coadune com a atividade em si exercida por aquela determinada empresa, aquele determinado empreendimento comercial, tá? Eu trouxe alguns casos aqui, né? Qual foi o caso aqui, tá?
Responsabilidade pressupõe fortuito externo, fortuito interno. Ah, olha só que interessante. Eu trouxe uma decisão aqui, gente, tá? Do recente, de fevereiro de 2020, dos juizados especiais aqui das turmas recursais do estado daqui das turmas recursais do Amazonas. Ela diz o seguinte: foi um caso, gente, de roubo ocorrido dentro do estabelecimento comercial, tá? Olha o que diz aqui, vou ler junto com vocês aqui, ó. Seguinte, ó. A controvérsia cinge-se a responsabilidade civil ou não da empresa recorrente, uma vez considerado o abalo físico e moral decorrente de assalto no interior de seu estabelecimento comercial. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada, minorada, na hipótese de caso fortuito e força maior, inexistência de defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Olha que bonito! Especificamente nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo. Cadê o prejuízo? Pulei, gente, cadê? E o prejuízo experimentado pelo consumidor, de forma que não haverá obrigação de indenizar. Cuida-se, pois, de situação excludente da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual. Na espécie, verifica-se que a parte ré atua no ramo de prestação de serviço de comédia de artigos farmacêuticos, razão pela qual não possui o dever de vigilância. Ou seja, a ocorrência de roubo a clientes no interior de sua loja, como é o caso, não traduz em regra evento inserido no âmbito de prestação específica do estabelecimento comercial. O dever de guarda a que se refere o tal diz respeito à qualidade dos produtos comercializados, segurança das instalações, atividades, portanto, próprias de uma loja dessa natureza, e não quanto à prevenção de delitos praticados por terceiro, não havendo falar em responsabilidade civil. A falta de seguranças particulares no local, por si só, não se presta à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, mormente por ser atribuição exclusiva da autoridade pública competente, a polícia militar, a polícia civil, a prevenção de tais delitos, né? Logo, não resta caracterizada a responsabilidade objetiva da parte ré a título de danos morais e materiais na hipótese de assalto praticado por terceiro nas dependências de estabelecimento comercial, porquanto é causa estranha ao risco inerente de sua atividade comercial. Que bonita decisão, gente. Agora eu vou falar para vocês. Quem foi que provocou? Quem foi que recorreu e ganhou essa decisão? Papai aqui, valeu, tribunal. Gente, suscitamos essa hipótese e o tribunal já está acarretando, né? Já está aceitando. Caso de furto, pequenas coisas, gente, o estabelecimento comercial de médio, pequeno porte, até de grande porte, consegue evitar, né? Consegue colocar o menino, dar cascudo no menino que está furtando os outros, está mexendo com os outros. Agora, roubo, né, gente? Convenhamos, o cara chega fortemente armado lá, quem vai poder evitar, né? A não ser, por exemplo, uma instituição bancária, como consta aqui no nosso material. A instituição bancária já tem que estar preparada para isso mesmo, porque é esperado, né? Caras vão lá de metralhadora, fuzil, R15, granada, bazuca, míssil, tanque de guerra, helicóptero. Aí tem que saber. Agora, ocorre isso aqui na mercearia do tiozinho, na mercearia Jesus Me Deu. Como é que a mercearia Jesus Me Deu vai poder evitar esse tipo de evento? Não é verdade? Seria injusto, né? Então, parabéns para o tribunal. Aí, honorários aqui no Bolsa do Papai. Que legal. Beleza, gente? Então, esse é o caso fortuito ou força maior. E essas são as excludentes de responsabilidade, tá bom, gente? Gente, espero muito que vocês assistam esse vídeo, por favor. A gente está fazendo de tudo para que vocês não fiquem prejudicados por conta dessa situação. É até melhor, né?
A gente fica aqui só de calção, só de camisetinha aqui, tomando uma aguinha, Ai, papai, que coisa boa aqui perto, tá dos meus discos. Aqui uma dica pra vocês, ó. Quem gosta de música, Nico. Olha que beleza, que disco, gente. Maravilhoso isso pra quem gosta de rock. Pra quem gosta de rock, ele é Ramones aqui, ó. Pra quem gosta de rock e vários outros. Cada dia eu vou mostrar uns discos aqui pra vocês. Tá, gente? Obrigado pela companhia. Por favor, assistam isso aí, tá? Vou gravar outros vídeos, vou gravar sobre danos, tá? Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar fora, mas assista o fim de semana, assista um pouquinho. Eu acabei quebrando aqui, eu acho que 2 ou 3 vídeos. Eu tô aprendendo, esse é o primeiro, me estreia na televisão, gente. Diretamente do Gordinhos Studios, tá? Do Praça 14. Então, Praça 14 Studios aqui, com muito carinho, tá? Para vocês, contem comigo. Eu vou publicar isso no YouTube lá, vou passar os links, tá? Para os representantes, para que vocês possam compartilhar entre vocês. E me coloquem nos grupos aí, tá? Pra gente trocar ideia, que vocês façam perguntas, tá? Vamos aproveitar a tecnologia, não tem esse negócio não de corona, meu irmão. A gente fica aqui isolado, mas a gente continua estudando. Beleza? Contem comigo e vamos em frente, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula que vai ser dano. Beleza? Até mais!